Olá, que alegria estar novamente aqui com vocês no nosso queridíssimo Como Vai Você? Vocês sabem que a agenda desse homem aqui não é fácil, né? Então a gente não tem sido tão constante nos nossos podcasts como a gente prometeu, mas hoje a gente está aqui. A gente gostaria de estar mais, mas a gente faz o possível, né? Hoje conseguimos. Como vai você, Dr. Paulo Nassif? Estou muito bem, Manu. E você? Você também está bem, está muito bonita, Manu. Muito obrigada. Eu fico feliz quando a gente vem. E eu quero pedir desculpas a todos os amigos, porque teve muitos Eles congressos. Entendem. Teve muitos congressos, mas estamos de volta e firme. O congresso é muito importante, porque você traz coisa nova para nós. Ah, trago, sim, com certeza. E aí, o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje, a gente ia falar sobre algum assunto que, para variar, você não revelou qual seria. Ah, então. Deixa eu ver se eu adivinho. Qual é os assuntos principais que lhe fazem perguntas no dia a dia? No dia a dia? Me fazem... Eu digo relacionado à saúde, né? Bom. Não quero saber qual é o perfume que você usa, não é isso. Olha, é que assim, a minha especialidade, né, cirurgia do aparelho digestivo, então existem assuntos que são muito frequentes, como refluxo, como pedra na vesícula. Então deixa eu ver se eu adivinho. Os principais assuntos são obesidade. Obesidade, com certeza. Cirurgia bariátrica e refluxo. Sim. Acertei? Sim. Então a minha proposta hoje é misturar esses 3 assuntos para a gente conversar, ok? Tá bom, ok. E a minha primeira pergunta então é no refluxo. O refluxo, ele pode ser causado pela obesidade ou ter alguma piora com a obesidade? Sim. Quer saber por quê? Quero. Então tá bom. A obesidade é assim, uma grande parte de pacientes que têm sobrepeso e obesidade, de pessoas que têm sobrepeso e obesidade, apresentam refluxo. É muito maior nos pacientes que têm esse fator. Por que isso acontece? Porque o aumento de peso faz com que também aumente a pressão intraabdominal. O aumento da pressão intraabdominal é um fator importante no aparecimento do refluxo. Então, a presença da doença do refluxo em obesos tem essa conotação que é importante. Isso é muito frequente? É frequente, muito frequente, refluxo em pacientes com obesidade. E o refluxo pode ser um motivo de contraindicação para a cirurgia bariátrica? Não, muito pelo contrário. Ele vai melhorar desde que se escolha a técnica adequada para que, além da perda de peso, se melhore o refluxo. Vai melhorar a qualidade de vida e daí melhora o refluxo? Não, vai diminuir a pressão intraabdominal. Dependendo da técnica que você faça, vai impedir, entre aspas, né? Não 100%, mas vai ser mas um protetor. Quando eu digo qualidade de vida, eu digo assim, o paciente que faz a cirurgia bariátrica, ele também vai ter uma dieta mais controlada por um tempo. Isso também vai interferir na melhora do refluxo ou não? Vai interferir, mas mesmo se ele tiver obesidade e ele não cuidar da dieta não... ele vai piorar também o refluxo. Se ele fizer um bypass, né, mesmo que ele dê uma escorregadinha na alimentação, ele provavelmente não terá o refluxo. Entendi. Então, existe um efeito de proteção contra a agressão e a potencialidade desse refluxo. Então, além do diabetes, da hipertensão, dos problemas articulares, das questões cardiológicas, a cirurgia bariátrica pode tratar também o refluxo. Ou pode piorar. Nós podemos ter alguma técnica que seja uma técnica que predispõe ao refluxo, ou pode até piorar o refluxo já existente. Então vai chegar. Eu já ouvi você me falar várias vezes aqui que o sleeve é uma dessas técnicas que pode ter como complicação o refluxo. Por quê? Então veja, quando nós realizamos a gastrectomia vertical, que é o sleeve, nós nascemos, deixa eu explicar uma coisa antes, nós nascemos com mecanismos
ali no nosso estômago, na transição do esôfago com o estômago e no próprio esôfago, com mecanismos que são anti-refluxo. Então, o principal mecanismo anti-refluxo é chamado de esfíncter inferior do esôfago. Ali no músculozinho que tem ele tem uma pressão normal e com essa pressão ele é um fator protetivo. Tem o fundo do estômago, né? O fundo do estômago que se você vê o desenho do estômago é bem lá perto do esôfago, ele faz um ângulo, é ali que é o fundo, e tanto esse ângulo do esôfago com o estômago e esse fundo gástrico são também mecanismos que ajudam na prevenção do refluxo. Acontece que quando a gente faz a gastrectomia vertical, nós deixamos de lado esse esôfago, acabamos com esse ângulo esôfago gástrico e tiramos o fundo gástrico dali também, porque ele vai embora junto com esse estômago que foi retirado. Então, nós ficamos sem um mecanismo, sem esses dois mecanismos de proteção anti-refluxo, e muitos estudos têm demonstrado que durante essa cirurgia, essa ressecção, nós lesamos fibras que estão ali na junção esôfago-gástrica, são chamadas de fibras Sling, e que também podem alterar a pressão do esfíncter inferior do esôfago. E se nós tivermos uma pressão do esfíncter esofágico inferior diminuída, nós também estamos perdendo o principal mecanismo anti-refluxo que a gente tem. É uma situação bem complicadinha, mas as lesões estruturais que a gente acaba produzindo no estômago e na transição esôfago-gástrica predispõem ao refluxo nessa técnica. Sei que você não gosta disso, mas eu vou fazer. Mais ou menos, qual é a porcentagem dos pacientes que vão ter refluxo pós-sleeve? Então, a literatura traz uma incidência alta disso. Mas isso está muito dependente. Eu sempre acredito que essa incidência não é real, porque a maneira que foi realizada a cirurgia, dependendo de alguns aspectos técnicos, isso pode aumentar o refluxo. E aí não ser totalmente situação ligada à técnica operatória, entendeu? A gastrectomia vertical. Mas pode ter influência na técnica operatória. Então, mas é alto. Mas existem outras, então, outros tipos de cirurgia. Tem um estudo de um grande amigo nosso, Madalosso, e a equipe dele do Rio Grande do Sul, que demonstraram, comparando o sleeve com o bypass, demonstraram mais de 60% de refluxo após gastrectomia vertical. Então aí vem a pergunta. Então, e as outras técnicas? Todas as técnicas podem causar refluxo gastroesofágico. A técnica que menos causa é o bypass. O bypass. Porque porque tem um desvio intestinal. E esse desvio intestinal protege também a agressividade e a potencialidade, diminui muito do refluxo. Mas ainda assim pode acontecer. Pode acontecer. E também, às vezes, alguma alteração anatômica. Em qualquer das técnicas operatórias, que muitas vezes não estão ligadas à técnica operatória, mas às situações que o organismo produz depois disso, que podem também ser um problema que se cause mais regurgitação, refluxo, e o paciente pode ter essa queixa. Por isso que o paciente pós-cirurgia tem que ficar monitorando. Sim, tem que acompanhar, mas se você tem um paciente que chega a você com obesidade, tem refluxo, já faz tratamento para refluxo há algum tempo... Já tem que se alertar para não ir para o sleeve. Sim, você tem que escolher a melhor técnica que resolva o problema da obesidade, o diabetes, a hipertensão e também o refluxo. Ok. E daí, quando acontece isso, tem solução? Tem, claro que tem solução. Primeiro tratamento sempre é o medicamentoso, né? Mudanças de hábitos de vida. Se tem
paciente voltou a ter uma recuperação de peso, alguma coisa, tentar resgatar isso, né? Paciente perder peso. Mas os hábitos alimentares, todos os hábitos de vida dele podem ser melhorados e, junto com a medicação, a grande maioria vai resolver assim, dessa maneira. Em casos de exceção, você pode ter que converter uma gastrectomia vertical, que é o sleeve, numa cirurgia tipo bypass gástrico, para daí resolver o problema do refluxo. Que é um dos tipos dos casos de recirurgia. Veja, vamos deixar aqui, vamos esclarecer uma coisa. Existe cirurgia revisional. Sim. Que a gente chama quando nós temos uma complicação, um bypass com alguma situação que precisa ser corrigida, e a gente faz uma revisão sobre essa técnica realizada, que é o bypass. Quando eu vou trocar de técnica, eu estou fazendo uma cirurgia de conversão. Então, eu estou convertendo uma técnica para outra técnica. Entendi. Okay? E o uso de medicamentos? Muitas vezes a gente usa medicamentos e tem azia, chamada, né? Isso tem a ver com refluxo, tem a ver com uma agressão pontual naquele momento? É que muitos remédios agridem o estômago, não é? Anti-inflamatórios, antibióticos, corticoides, enfim, tem vários medicamentos. Então, quando você vai dar esses medicamentos que vão ser a longo prazo, ou para pacientes que têm gastrite, esofagite, ou têm história de úlcera, a gente também pode receitar junto um protetor desse estômago. Então tem segredinhos aí. Você tem que tomar remédio com bastante água, não dá para tomar com um golinho de água no remédio, você tem que tomar bastante água, remédio. Você tem que ver qual é o remédio que é melhor antes da refeição, após a refeição. Observar a prescrição direitinho do médico. Por isso que cada caso tem que ser avaliado individualmente, né? E muitas vezes o refluxo ele é diagnosticado por outras especialidades. Ou pelo menos é pedida a investigação da suspeita de outro, como o otorrino, por exemplo. Mas o que é que tem a ver o otorrino com o refluxo? Porque pacientes que têm refluxo podem ter dor de garganta, podem ter, às vezes, rinite, sinusite, eles têm um incômodo, às vezes eles acham que estão com infecção de garganta. Então, o otorrino é muito procurado nessas situações. E o otorrino, quando ele faz o exame, ele vê no exame dele situações que sugerem refluxo gastroesofágico. E aí eles acabam encaminhando para o gastro. Até o dentista pode notar. Sim, altera dentes. O refluxo, na verdade, ele pode te fazer ter tosse crônica, ele pode ter essas situações de dor de ouvido, sinusite. Muitos pacientes têm nódulos na laringe, na corda vocal, podem fazer laringites de refluxo, e o otorrino consegue perceber isso e fazer o encaminhamento. Mas além desses sintomas que se agravam, qual é o maior risco de não tratar o refluxo? O que pode acontecer com um refluxo não tratado? Então, o refluxo não tratado, ele pode vir a ter as suas complicações. Ele pode ter uma úlcera no esôfago, pode ter uma estenose péptica, que a gente chama, que pode fechar um pouquinho ali a saída do esôfago, fazer lesões, tipo nodulações, pólipos, enfim, várias coisas. Essas nodulações podem significar um agravamento e se tornar um câncer. Não, mas no início não. O refluxo pode, com o tempo também, evoluir para o que a gente chama de esôfago de Barrett, ou de Barré, ou de Barrett. Mais conhecido, nós falamos mais esôfago de Barrett, que é uma complicação do refluxo. Muda-se o revestimento interno do esôfago, e o Barrett pode ser um fator predisponente na minoria das pessoas a um câncer de esôfago futuro.
Mas isso, hoje é difícil as pessoas ficarem assim, sem tratar o refluxo, né? Porque é um sintoma, Incômodo. um sintoma que todos reclamam muito. Você sabe que eu não tenho essa experiência, porque eu não tenho refluxo, mas, Que bom. mas as pessoas, a queixa altera a qualidade de vida da pessoa. Eu também não posso reclamar porque eu não tenho, mas eu sei. Mas então, mensagem, né? Quem sente refluxo, excesso, tem muita azia, tem muitas eructações, que é o arroto, tem soluços, tem muita tosse, e vai no pneumologista, o pneumologista diz que está tudo normal, tem que pensar sempre Tosse em refluxo. noturna, né? O pneumologista também vai indicar, né, para procurar o gastro. As pessoas tendem a ter refluxo mais deitado, né? Então tem esse refluxo noturno. Mas hoje nós temos inúmeros exames para diagnosticar e remédios fantásticos para tratar isso. Mas agora eu né? vou pisar no calo. Ainda é de difícil tratamento o refluxo ou não? Não, assim, alguns pacientes, minoria também, do que a maioria vai responder muito bem ao tratamento medicamentoso e sempre tem que estar associado a mudanças de hábitos alimentares, sedentarismo, enfim, todas as coisas que podem ajudar no refluxo. Cigarro, perda de imagino peso, que... cigarro, Álcool. bebida alcoólica. Então, você tem que mudar todos os hábitos e tratar com medicação, que a maioria vai resolver assim. Né? Uma minoria vai ter um quadro que a gente chama de intratabilidade clínica, depois que você trata algumas vezes e o paciente acaba ficando dependente do remédio medicação. do estômago, da medicação. Aí você tem que avaliar a idade, tem que avaliar o que a gente chama de manifestações que estão fora do esôfago, como a tosse, a laringite, complicações como úlcera de esôfago, presença do Barrett. Aí esses pacientes vão entrar naquele grupo que pode se beneficiar com o tratamento cirúrgico. E o emocional afeta o refluxo? Afeta, o emocional tende a piorar assim, os sintomas, né? O estresse piora esses sintomas. Né? Sente na hora. Sente. Tem pacientes que vomitam quando estão estressados, tem pacientes que têm diarreia, tem pacientes que prendem o intestino, mas a dor de estômago é bem frequente. É bem frequente. É o tal do probleminha que rende uma boa conversa, né? Sim, mas que tem solução. E a maioria das vezes, como eu disse, sem cirurgia. Então o negócio é procurar um médico. Procurar um médico. E não se automedicar, eu acho que é um recado bem importante. Mas o brasileiro, eu acho que todos os lugares, né? O brasileiro sempre tem um pouco de médico e um pouco de treinador de futebol, né? Já vão tratando, o tio já falou isso, o outro amigo falou que eu tomei isso e já melhorei, mas o importante é fazer o diagnóstico, né? E o diagnóstico a gente acaba fazendo, complementando às vezes com alguns exames. Última pergunta, prometo. Ok. Você tem algum problema? Eu tenho. Tem? Eu canso, eu tenho gripe, eu tenho amidalite, mas assim... Não digo só de saúde, eu digo que se tem alguma coisa ele afeta. Nesse momento? No geral. No geral, eu não sei. Sua vida é totalmente bem resolvida, está isenta. Tá, só o meu time, por exemplo, o futebol não estou bem resolvido, meu time não anda bem, mas é o melhor time do mundo, né? Obviamente, que é o Coxa. Porque eu queria encerrar com uma mensagem para pessoas que têm problema, algum problema. Todos nós temos entendeu? vários problemas, mas assim, são problemas administráveis. Sim. Nós temos o problema que não é administrável, muitas vezes é um problema sério de saúde, né? Esse é difícil, por isso que a gente tem que dar valor para a saúde. E por isso que eu quero compartilhar o versículo 1 do Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na hora da dificuldade. Ele é a nossa maior esperança. E isso serve para aqueles problemas que são resolvíveis e para aqueles que não são resolvíveis. Exatamente. Ele é a nossa esperança em todo momento. Perfeito. Eu quero agradecer, obrigado pela sua paciência em nos explicar tanta coisa de uma maneira tão didática para fazer com que a gente entenda e nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida e buscar por mais saúde. Mas eu gosto, mano. Eu estou sempre à tua disposição. Eu peço desculpas mais uma vez porque você tem me chamado a atenção,
da falta de tempo, mas realmente tive que me ausentar bastante. Quem aí, sou eu para lhe chamar a mas atenção? Mas E a agora gente... nós estamos firmes aqui, porque a Ali também está braba, o Misael, aí é outro problema. outro Eu, se problema. fosse você, se agarrava, Não, né, mas a poder se defender, porque aí é outra questão, já está distante da minha solução. Mas eu quero agradecer também você que participou conosco e dizer que é sempre muito especial tê-lo aqui e que a gente gostaria de lhe ouvir. Manda para nós as suas mensagens, as suas dúvidas, nos conta sobre o que você quer nos ouvir conversar. E aí a gente vai bater papo com a gente mesmo. Uma semana abençoada para todos e até a próxima. Fiquem Mandem com as suas Deus, perguntas. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.